A ligação veio na noite de quarta-feira, enquanto eu revisava os relatórios trimestrais no meu escritório no centro da cidade. O nome do meu pai apareceu na tela e, por um instante, considerei deixar a chamada ir para a caixa postal. Nossas conversas vinham se tornando cada vez mais tensas nos últimos 6 meses, desde que finalmente contei a verdade sobre a minha carreira para a família. Oi, pai. Isabelle, precisamos conversar sobre o domingo de Páscoa. Coloquei a caneta sobre a mesa e olhei para as luzes da cidade através das janelas do chão ao teto. 28 andares abaixo, as pessoas voltavam para a casa do trabalho, completamente alheias ao fato de que, em algum lugar acima delas, uma filha estava prestes a ser excluída de mais uma reunião familiar. E sobre a Páscoa? Bom, sua mãe e eu conversamos e achamos que seria melhor se você apenas deixasse a comida, mas não ficasse para o jantar. As palavras me atingiram como um golpe físico, mesmo eu já esperando algo assim há semanas. Desde aquele jantar familiar desastroso, quando revelei que não estava realmente lutando como funcionária de um pequeno restaurante, mas era CEO da Delicioso Holdings, um império gastronômico avaliado em 94 milhões de dólares. Você não quer que eu fique para o jantar de Páscoa? A voz do meu pai carregava aquele tom familiar de paciência forçada. Isabelle, não é que não queremos você lá. É só que as coisas ficaram estranhas desde que você nos contou sobre sua situação profissional. Minha situação profissional? Repeti, surpresa. Era assim que ele chamava o fato de sua filha mais nova ter construído uma rede de 17 restaurantes em 3 estados, enquanto ele pensava que eu mal conseguia me sustentar como cozinheira de linha. Estranho, considerando como sua irmã Carmen se sente mal sobre todos os conselhos de carreira que deu a você ao longo dos anos. Seu irmão Miguel continua duvidando de cada decisão financeira que toma porque, aparentemente, sua irmãzinha é algum tipo de gênio dos negócios. Fechei os olhos e tentei manter a voz firme. Então, a solução é me excluir do jantar em família. Não estamos te excluindo. Estamos pedindo que você contribua com a comida e, depois, talvez dê um pouco de espaço para todos se ajustarem. Espaço para se ajustar a quê, pai? Ao fato de que vocês vêm mentindo para nós há 4 anos? Era a acusação que vinha fervendo sob a superfície de cada conversa desde março. Eu não estava mentindo. Estava me protegendo exatamente desse tipo de reação. Mas meu pai via minha privacidade como engano. Minha humildade, como manipulação. Eu nunca menti para ninguém. Pai, eu apenas não anunciei meu sucesso porque queria ser amada pelo que sou, e não pelo que possuo. Isabelle, você deixou sua mãe se preocupar se você conseguiria pagar as compras enquanto secretamente era milionária. Eu deixei a mamãe se preocupar porque toda vez que eu tentava contar para vocês que estava bem, vocês mudavam de assunto ou faziam piadas sobre meus sonhos com aquele pequeno restaurante. Isso não é a mesma coisa que, pai, leve comida para a Páscoa, mas não fique para o jantar. Interrompi, sentindo-me subitamente exausta. Eu entendi você perfeitamente. Isabelle, não seja dramática. Não estou sendo dramática. Estou aceitando os termos de vocês. Houve uma pausa. Ok, então. Bom. Sua mãe estava preocupada que você fizesse uma cena. Que comida você quer que eu leve? O que você achar apropriado. Talvez alguns daqueles aperitivos que você faz. Nada muito sofisticado. Não queremos ostentar. Nada muito sofisticado. Claro que não. Deus nos livre de reconhecer que a filha que vocês achavam que estava lutando tinha construído algo notável. Eu vou cuidar da comida, pai. Bom. Isabelle, tente entender de onde estamos vindo. É tudo muito sobrecarregador. Depois que ele desligou, fiquei sentada no meu escritório por um longo tempo, olhando para os prêmios na parede, indicação ao James Beard por tour de restaurante excepcional, empresária do ano da revista Hispanic Business Magazine. A foto emoldurada de mim cortando a faixa de inauguração do meu restaurante principal, com o prefeito observando, estava na parede. 4 anos construindo algo extraordinário, e a reação da minha família era me excluir do jantar de Páscoa porque meu sucesso os deixava desconfortáveis. Abri meu laptop e conferi os pedidos de catering para o domingo de Páscoa. Minha assistente havia me encaminhado a lista mais cedo naquele dia, e notei um endereço familiar, 847 Maple Street, a casa dos meus pais. Jantar de Páscoa da família Martinez.
Serviço completo de catering para 12 pessoas. Presunto glaciado com mel, legumes assados, purê de batatas com alho, pãezinhos, salada e bolo do Trailer Chutes. Custo total, $1.200. Eles haviam contratado a Delicioso Catering, minha própria empresa, para cuidar do jantar de Páscoa enquanto me pediam para apenas deixar alguns aperitivos e ir embora. Peguei o telefone e liguei para Roberto, meu gerente de catering. Roberto, aqui é a Isabelle. Preciso que você cancele um pedido. Claro, chefe. Qual pedido? O pedido dos Martinez para o domingo de Páscoa, 847 Maple Street. Serviço completo para 12 pessoas. É um pedido grande para cancelar de última hora. Qual é o motivo? Olhei novamente para as luzes da cidade, lembrando da conversa que acabará de ter com meu pai. Mudaram as circunstâncias familiares. Devo ligar para eles para explicar? Não precisa. Vou lidar com qualquer pergunta pessoalmente. Chefe, teremos que ficar com o depósito, já que falta menos de 72 horas para o evento. Tudo bem. A política padrão de cancelamento se aplica. Depois que desliguei, reclinei na cadeira e tentei imaginar a manhã de Páscoa na casa dos meus pais. Eles acordariam esperando um banquete servido por catering e, em vez disso, não encontrariam nada. Apenas os aperitivos que eu deixaria antes de ser dispensada. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha irmã Carmen. Mal posso esperar pela Páscoa. Mamãe diz, a comida vai estar incrível este ano. Depois, uma do meu irmão Miguel. Obrigado por cuidar da comida, Isabelle. Sei que as coisas estão estranhas agora, mas agradecemos sua contribuição. Contribuição como se eu estivesse fazendo uma doação para um almoço comunitário, em vez de... Bem, eu não estava fazendo mais nada, já que haviam acabado de me desconvocar do jantar. Tentei me concentrar no trabalho pelo resto da noite, mas não conseguia parar de pensar nas celebrações de Páscoa anteriores. Nos anos em que minha mãe passava o fim de semana inteiro cozinhando, estressada e exausta no domingo à tarde. Nos anos em que eu me oferecia para ajudar e me diziam, só traga um acompanhamento, mija. Nos anos em que elogiavam meu talento na cozinha, mas assumiam que era apenas um hobby. Agora, eles haviam contratado minha empresa para cuidar do jantar enquanto me diziam que minha presença seria constrangedora. Na manhã de sexta-feira, meu telefone tocou. Isabelle, seu pai me contou sobre a conversa de vocês. Oi, mãe. Mija, quero que você saiba que isso não é sobre não querer você lá. É sobre se ajustar. Ajustar a quê, mãe? Ajustar-se ao fato de descobrir que minha filha fez sucesso sem me contar. Eu podia ouvir a dor na voz dela, e meu peito se apertou de culpa. Mãe, eu queria ter contado, mas toda vez que eu mencionava os restaurantes, papai dizia, que legal, mija e mudava de assunto, porque achávamos que você estava falando sobre trabalhar em restaurantes, não em possuí-los. Tentei explicar a diferença, mas ninguém queria ouvir. Houve uma longa pausa. Isabelle, você sabe como é descobrir que sua filha é milionária por causa de uma matéria de jornal? A reportagem da revista Hispanic Business Magazine. Eu havia esquecido que eles poderiam ver. Sinto muito que tenha descoberto assim, mãe. Nos sentimos tolos. Todas aquelas vezes que nos preocupamos com você, oferecemos dinheiro, demos conselhos sobre como seguir uma carreira de verdade. Mãe, eu nunca quis fazê-la se sentir tola de propósito. Mas você nos fez sentir tolos, Isabelle, quis você ou não. Não sabia como responder a isso. Como se desculpar por ser mais bem-sucedida do que as pessoas esperavam? Como compensar por alcançar algo de forma privada antes de compartilhar publicamente? Então, o jantar de Páscoa continua sendo o plano que seu pai discutiu com você. Traga comida, cumprimente todos e dê um pouco de espaço. Eu entendo. Você entende? Porque seu pai está preocupado que você faça isso sobre você, em vez de sobre a família. Fazer isso sobre mim? Como se querer passar a Páscoa com minha família fosse de alguma forma egoísmo. Mãe, vou levar a comida e ir embora. Prometo não criar nenhum constrangimento. Obrigada, mija. Só precisamos de tempo. Na manhã de Páscoa, acordei cedo e fui ao meu restaurante principal para preparar os aperitivos,
tábuas de queijos e charcutaria, cogumelos recheados, tâmaras envoltas em bacon, dip de espinafre com alcachofra. Comida suficiente para 12 pessoas petiscarem enquanto esperavam pelo jantar servido por catering. O jantar servido que não chegaria. Carreguei tudo no meu Tesla, o carro que minha família não sabia que eu tinha, já que vinha usando meu velho Honda nas reuniões familiares, e segui para a casa dos meus pais. Cheguei às 11 horas, exatamente como minha mãe havia pedido. A casa estava decorada para a Páscoa, e o caminho já estava cheio de carros, a minivan da Carmen, o SUV do Miguel, e vários veículos de tios, tias e primos. Levei as bandejas de aperitivos até a porta da frente e bati. Papai atendeu, vestindo sua melhor camisa social e com um leve ar de estresse. Isabelle, na hora certa. Ele se afastou para me deixar entrar e imediatamente pegou as bandejas. Estão maravilhosas. Muito profissionais. Profissionais. Como se fosse surpreendente que a CEO de um império gastronômico pudesse preparar comida de qualidade profissional. Onde devo colocar? A mesa da cozinha serve. Todo mundo está na sala. Segui meu pai pela casa, observando as flores de Páscoa e a louça fina disposta na sala de jantar. Estava claro que eles haviam se esforçado para tornar esta uma celebração especial. Isabelle. Minha mãe surgiu da sala de estar, vestindo seu vestido favorito e um sorriso ligeiramente forçado. A comida está linda, mija. Obrigada, mãe. Carmen apareceu logo depois, parecendo desconfortável. Oi, Isabelle. Obrigada por contribuir. Claro. Miguel acenou da porta, com sua esposa Maria ao lado e os 2 filhos. Cheira bem. Todos estavam sendo perfeitamente educados e perfeitamente distantes, como se eu fosse um serviço de catering fazendo uma entrega, e não uma familiar trazendo comida para compartilhar. Bom, disse, colocando a última bandeja na mesa, acho que já posso deixá-los aproveitar a Páscoa. Minha mãe pareceu surpresa. Você acabou de chegar. Papai deixou claro qual era o plano. Entregar a comida e depois dar espaço a todos. Um silêncio desconfortável caiu sobre a cozinha. Carmen olhou para Miguel, que olhou para papai, que pigarreou. Isabelle, você não precisa sair correndo. Pode ficar alguns minutos. Alguns minutos. Não para o jantar, não para a celebração, apenas alguns minutos de conversa constrangedora antes de ser dispensada. Tudo bem, pai. Tenho coisas para fazer no domingo de Páscoa. Quase ri. Stad. Alguns de nós trabalham nos feriados. Enquanto caminhava para a porta, meu telefone tocou. Roberto, chefe, desculpe incomodar no feriado, mas estão me ligando sobre o cancelamento do pedido dos Martinez. Saí para a varanda para atender a ligação em particular. Que tipo de ligação? A família quer saber onde está a comida. Pelo visto, 12 pessoas estavam esperando o jantar de Páscoa e estão chateadas. Através da janela, pude ver minha família na cozinha, provavelmente se perguntando com quem eu estava falando. Você explicou a política de cancelamento? Tentei, mas eles estão exigindo falar com a dona da empresa. Disseram que a filha Isabelle é a proprietária e que ela resolveria. Olhei pela janela e vi minha família começando a parecer preocupada. Papai conferia o celular. Mamãe abria portas de armários, provavelmente procurando opções de comida reserva. Roberto, transfira qualquer ligação sobre o pedido dos Martinez diretamente para mim. Pode deixar, chefe. Desculpe novamente por ligar em um feriado. Desliguei e voltei para dentro da casa, onde a cozinha havia se transformado em um caos silencioso. Mamãe tirava caçarolas congeladas do freezer enquanto papai discutia com alguém ao telefone. Como assim cancelado? Papai dizia. Pagamos um depósito. 12 pessoas vêm para o jantar. Carmen olhava para o celular, confusa. A empresa de catering se chama Delicioso, não é? Ela parou de falar, olhando para mim. Miguel lia algo no telefone. Delicioso Holdings. Então, Isabelle Martinez. A cozinha ficou em silêncio, exceto pela conversa cada vez mais frenética do papai com Roberto. Deixe-me falar com a dona. Isso é inaceitável. Aproximei-me e peguei o telefone delicadamente da mão dele. Oi, Roberto.
Sou eu. A família Martinez não precisará dos serviços de catering hoje. O rosto do meu pai ficou branco ao perceber com quem eu estava falando. Mas chefe, a voz de Roberto era alta o suficiente para todos ouvirem. Eles estão muito irritados com o cancelamento. Devo oferecer um desconto para um serviço futuro? Não precisa, Roberto. Eu vou cuidar disso pessoalmente. Desliguei e olhei ao redor da cozinha, vendo os rostos chocados da minha família. Você é dona da empresa de catering? Sussurrou minha mãe. Eu possuo 17 restaurantes e 3 empresas de catering na Califórnia, Nevada e Arizona. A empresa que vocês contrataram é minha. Sim. Papai se afundou em uma cadeira da cozinha. Você cancelou nosso jantar de Páscoa. Você cancelou meu jantar de Páscoa. Eu apenas cancelei o pedido de catering de uma reunião familiar na qual não fui convidada a participar. Carmen me olhava como se nunca tivesse me visto antes. Isabelle, vêm 12 pessoas. Crianças, avós. O que deveríamos alimentá-los? Olhei para minha irmã, essa mulher que passou anos me dando conselhos de carreira enquanto eu construía um império empresarial que ela nunca se deu ao trabalho de entender. Trouxe aperitivos. Aperitivos para 12 pessoas para o jantar de Páscoa. Papai deixou muito claro que eu deveria apenas entregar a comida e ir embora. Presumi que os aperitivos seriam suficientes para alguém que não ficaria. Miguel deu um passo à frente. Isabelle, isso é loucura. Você não pode simplesmente deixar a família sem o jantar de Páscoa porque está brava com papai. Não estou brava com papai. Estou respeitando os desejos dele. Ele queria espaço de mim, então eu dei espaço para ele também da minha empresa de catering. Minha mãe começou a chorar. Isabelle, por favor. Sua tia Rosa está vindo 2 horas para chegar aqui. Os primos já estão a caminho. Olhei para minha mãe, essa mulher que me criou, se preocupou comigo e, no fim das contas, escolheu o desconforto do meu pai em vez de me incluir. Mãe, posso providenciar a comida aqui em 90 minutos. Sério? Um jantar completo de Páscoa para 12 pessoas? Entradas, pratos principais, sobremesa, tudo. Papai levantou os olhos da cadeira. Quanto vai custar? O mesmo que custaria esta manhã. $1.200. Mas já pagamos isso. Sem dívidas. Vocês pagaram um depósito para uma empresa de catering. A dona dessa empresa eu cancelou o pedido de vocês. Se quiserem o jantar de Páscoa, precisam fazer um novo pedido com a dona. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo som da minha mãe chorando baixinho. Isabelle disse Carmen com cuidado, o que você quer que façamos? Quero que decidam se querem mais o jantar de Páscoa ou se querem que eu fique afastada dele. Isso não é justo, protestou Miguel. Não é? Respondi. Vocês queriam a comida que eu poderia fornecer sem a pessoa que a fornece. Agora vocês têm que escolher qual dos dois importa mais. Papai se levantou lentamente. Isabelle, se pedirmos que você fique para o jantar, você vai fornecer a comida? Pai, você está me pedindo para ficar porque quer que eu esteja aqui ou porque precisa da minha empresa de catering? A pergunta ficou no ar, como um desafio. Papai começou a falar e depois parou. Eu, não sei mais. Então deixe eu simplificar, disse, tirando o celular do bolso. Vou ligar para o Roberto e pedir que ele prepare o jantar de Páscoa para a família Martinez. Serviço completo entregue em 90 minutos, mas eu não vou ficar para comer. Por quê? Porque vocês deixaram claro que minha presença gera constrangimento e drama. Então, vocês terão a comida sem o drama. Eu estava na metade do caminho de discar o número do Roberto quando minha mãe segurou meu braço. Isabelle, por favor, não faça isso. Não faça o quê, mãe? Não nos castigue por estarmos confusos e magoados. Não estou punindo vocês. Estou dando exatamente o que pediram. Nós não pedimos que você nos abandonasse na Páscoa. Sim, pediram. Só não perceberam que abandonar significava abandonar meus recursos também. Carmen deu um passo à frente. Isabelle, cometemos um erro. Foi errado pedir para você não ficar.
Vocês estavam errados por pedir ou estão apenas dizendo isso porque precisam do jantar de Páscoa? A brutal honestidade da pergunta fez todos estremecerem. Ambos, disse Carmen baixinho. Estávamos errados, precisamos da sua ajuda e sentimos muito que só uma crise nos fez perceber isso. Olhei ao redor da cozinha, para essas pessoas que me criaram, me amaram e, no fim, não conseguiram realmente me enxergar. Eles eram falhos e humanos, e tinham medo de mudanças, mas ainda assim eram minha família. Se eu ficar para o jantar de Páscoa, disse devagar, as coisas vão ser diferentes. Diferentes como? Perguntou papai. Nada de fingir que não sou bem-sucedida para deixar vocês confortáveis. Nada de tratar minhas conquistas como se fossem de algum modo embaraçosas ou ameaçadoras. E se não conseguirmos lidar com isso, então esta será a última Páscoa que passamos juntos. O ultimato me surpreendeu até a mim mesma, mas assim que o disse, soube que era verdade. Eu estava cansada de esconder meu sucesso para proteger os sentimentos de outras pessoas. Mamãe enxugou as lágrimas e olhou para papai. Ricardo, liga para sua irmã e avisa que o jantar pode atrasar um pouco. E a comida? Mamãe olhou para mim. Isabelle, você vai ficar para o jantar de Páscoa com a família? Você está me perguntando como filha ou como dona da delicioso catering? Como minha filha, da qual me orgulho mesmo quando isso me assusta. Liguei para Roberto e pedi que ele preparasse o jantar completo de Páscoa. Enquanto esperávamos a comida chegar, sentei na sala de estar com minha família e contei a eles sobre meu negócio pela primeira vez. Realmente contei, com detalhes, orgulho e honestidade. 17 restaurantes? Perguntou tia Rosa ao chegar e ouvir a história. E crescendo respondi, vamos abrir mais 3 unidades este ano. Mija, disse papai durante o jantar, devo te pedir desculpas por quê? Por se sentir mais confortável com você me vendo lutar do que com você me vendo vencer. Enquanto olhava em volta da mesa, vendo minha família comer comida do meu restaurante e finalmente celebrar meu sucesso em vez de escondê-lo, percebi que, às vezes, o ingrediente mais importante em qualquer refeição não é o que você serve, mas para quem você escolhe servir e se essas pessoas são dignas do que você está oferecendo.